Irmã, tá dando certo aí o som, a imagem tá boa? Responda aí para mim, por favor. Ótimo, ok. Deixa eu só organizar a imagem aqui, que eu não sei se está boa. Que está ficando mais para cá. Vamos organizar aqui o som. Tá melhor assim, minha irmã? Ok, vamos iniciar o nosso estudo. Só um minutinho que eu vou ver aqui umas coisas. Só um minutinho que a gente está pegando aqui só uns arquivos para a gente iniciar a nossa palestra, tá bom? Vai dar tudo certo. Estamos tendo só um probleminha aqui na internet, mas vamos chegar juntos. Vocês, só mais, não é mais do que 2 minutos.
Ok, chegamos aqui, agora dá certo. Ok, meus irmãos, vamos iniciar a nossa explanação de hoje. Vamos primeiramente agradecer a Jesus por estarmos aqui em mais um dia, depois de trabalho, né? E agora vamos aliviar a nossa mente, vamos entrar no nosso tempo de palestra, direcionado, claro, para aqueles que estão aliviados e querem aprender algo mais gostoso, algo mais suave, que é a doutrina espírita, né? Então nós vamos, a priori, fazermos uma leitura, e essa leitura vai nos trazer, né? É uma leitura de nosso irmão Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, item 88, Velar com Jesus. E essa leitura fala sobre Mateus, capítulo 26, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Essa é uma colocação de Jesus em Mateus 26, versículo 40. Então, Emmanuel nos elucida, como sempre, né? Nos dando as suas colocações, as suas explanações. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentido à necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos portadores dos próprios desejos. Ao observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece, esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes aos ouvidos as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade, né? Essa colocação final de Emmanuel é muito interessante. Se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade, né? Então, é o nosso cotidiano, é o nosso aprendizado, né? É o nosso convite para podermos aprender o Evangelho de Jesus. Precisamos de um tempo, precisamos de uma vibração, precisamos, acima de tudo, compreender que Jesus é aquele que está sempre nos auxiliando, sempre dando a nós oportunidade da gente poder superar as nossas dificuldades. Esse momento singular onde a gente mentaliza o Rabi da Galileia faz com que a gente tenha perseverança para seguirmos em frente nessa batalha memorável que é a batalha do amor. Quando Jesus fez essa colocação a nós e também a Pedro, é porque eles ainda estavam naquele momento de
não digamos assim, ainda não sintonizavam com a vibração de Jesus, né? Esse momento de oração, orarmos pela manhã, orarmos no momento necessário, orarmos à noite, orarmos antes de dormir. Então, é interessante essa colocação do Evangelho na leitura. Velar com Jesus, ou seja, vigiar e orar constantemente, né? Precisamos, todo dia, estarmos prontos para, ao amanhecer, agradecermos o dia e já nos prepararmos em alguns minutinhos, em alguns segundos, para podermos aí entrarmos para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para a nossa vida do cotidiano, mas sempre em sintonia com Jesus. O trabalho maior que nós temos na atualidade é nos localizarmos com Cristo, ou seja, nos vivenciarmos com Jesus, porque esse é o maior objetivo da gente, é vivenciarmos o Cristo. Ainda precisamos, ainda temos a necessidade de estarmos com leituras, com a vibração ainda do homem velho, né? Mas vivermos o Cristo requer mudança, transformação moral. Então essa é a nossa leitura inicial, né? Velar com Cristo, do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Chico Xavier, através do nosso irmão Emmanuel, né? Então vamos fazer nossa prece inicial para agradecermos esse tempo que a gente vai ficar junto aqui, nesse evangelho tão maravilhoso que Jesus está sempre nos trazendo. Podemos dizer assim: amado Jesus, irmão maior, que cada um de nós nessa noite, iniciando essa noite, possamos ouvir o Teu Evangelho sempre e que nos ilumine aqui que estamos para podermos desenvolver esse tempo dentro do tema que nos foi assim responsabilizado. Que o Rabi da Galileia, esse irmão maior, possa derramar sobre todos nós do nosso planeta Terra as suas bênçãos de amor, de carinho, e que acima de tudo, Senhor, conduz a nossa vida, dai-nos fé para podermos assim andarmos com mais amor, com mais carinho, através da estrada que nós sabemos que estamos a galgar. Que assim seja. Eu quero agradecer a esse centro maravilhoso, né, nosso lar, que nos faz um convite. Nós sabemos do carinho que já temos com esses trabalhadores e queremos agradecer aos irmãos que aqui estão para, junto conosco, trocarmos essas ideias desse capítulo de hoje. É um capítulo muito interessante que vai pedir a nós, né, que a gente possa, assim, junto com vocês, sintonizarmos esse objetivo maior, que é entender o Evangelho de Jesus. Já que ele trouxe para nós há 2000 anos, né? E ainda estamos, às vezes escutamos, mas não temos ainda como absorver, né, todo o objetivo do Evangelho de Jesus para o nosso século XXI, que nós acreditamos que seja o século aonde nós já fomos chamados em outrora e agora precisamos ir em frente. Precisamos sim ir em frente. E hoje um tema muito interessante é para a prevenção, né, quanto a gente compreender essa questão do bullying, né, da gente compreender essas pessoas que agridem, essas pessoas que às vezes vivem agredindo o ser humano, né, mesmo porque são almas necessitadas. Então, vamos fazer uma pequena reflexão dentro dessa questão dos agressores, né? Pessoas que às vezes levam na brincadeira, mas que conseguem agredir o ser humano na sua intimidade, né? E como a doutrina espírita, como Jesus nos transmite a sua mensagem de cristão, para que a gente possa, assim, entender e, digamos assim, perdoar, né, esses irmãos que às vezes praticam o bullying, que agridem, que por motivos outros nós sabemos que é tão difícil a gente conviver com essas pessoas. Então, nossos irmãos maravilhosos, né, desse trabalho grandioso do nosso lar, nos passaram uns livros
E a gente vai, dentro desses livros, ler um pouquinho para ver qual é o caminho que os Espíritos nos elucidam, como a gente deve se comportar, nós cristãos espíritas, diante dessas pessoas que praticam o bullying, né? Que agridem verbalmente as pessoas, porque é uma agressão, né? Você não respeitar o outro, ou como o outro é, como o outro vive, e você excluir esse ser humano do meio onde você vive. Com certeza você está doente, porque nós cristãos estamos aqui para viver em comunhão com o outro, compreendendo o próximo, respeitando o próximo e, acima de tudo, aprendendo com ele. Esse é o nosso grande objetivo, é aprender sempre. Somos aquele servidor pequenininho, né, que precisamos aprender com Jesus. E os ensinamentos do Rabi nada mais são aqueles ensinamentos que pede diariamente a nós. Perdão, pede que a gente perdoe mais, benevolência, indulgência, né? E a gente precisa compreender isso. E dentro disso, como nós possamos assim conviver com essas pessoas que têm outros pensamentos, tá certo? E uma mensagem muito bela que nos passaram, que a gente vai encontrar, né, no livro Religião dos Espíritos, onde Emmanuel traz o capítulo 20 com o título Carrasco. Muito interessante essas colocações. Carrasco. Quando eu peguei essa mensagem, eu digo, meu Deus, como é que eu vou ler isso? Né? E quando nós fomos ver a inteligência de Emmanuel, né? Esse espírito grandioso que traz para nós sempre elucidações para que a gente se torne pessoas mais suaves, né? Mais amáveis. E ele nos traz assim os seus parágrafos que a gente vai lendo devagarzinho para a gente ir compreendendo essas pessoas que às vezes agridem, que às vezes excluem, né? Ou que às vezes se acham tão superiores. Verdugo invisível, onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Olha como essas pessoas são pesadas, né? Nós que estudamos a questão dos fluidos e a doutrina espírita, que é essa ciência do espírito, nós podemos encontrar lá, logo na segunda parte do Livro dos Espíritos, aonde lá nós vamos encontrar todo um estudo do espírito, né? O espírito vindo para o planeta, o espírito no plano espiritual, o espírito encarnado, vivenciando como nós aqui estamos encarnados, o espírito desencarnando, o espírito voltando ao plano espiritual e o espírito se preparando para reencarnar. E ainda nessa segunda parte maravilhosa desse livro, do Livro dos Espíritos, ainda traz o contato de nós com os espíritos, o contato de nós fora da matéria com os espíritos e o contato de nós desencarnados com os espíritos. Então é muita coisa bela, né? Então lá nós vamos encontrar essas pessoas que têm uma vibração natural, como diz aqui, de perturbação, de discórdia, de azedume, né? E ele diz assim, Emmanuel, essas pessoas, né, mostra-se na alma que ele ouve as pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa. Olha que mais interessante, como são pessoas doentes, né? E nós encontramos essas pessoas no nosso cotidiano. E muitas das vezes nos elucida a nossa querida Joana de Ângeles, que a gente deve se observar também, se não somos nós essas pessoas que agridem os outros, né? Isso é muito importante para nós observarmos isso. E vamos lá. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesmo. O egoísmo, esse é um sinônimo de egoísmo, né? De orgulho. Então, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu sou o que sei mais. E eu começo a tratar os meus amigos, os meus irmãos, né? Que na realidade nós somos todos irmãos. E começo a estar sempre sobre essas pessoas. Por isso que Emmanuel fala de em aflitiva cegueira, né? Porque essas pessoas cegam mesmo. E é aí onde nós precisamos
nos orientarmos dentro do Evangelho de Jesus para sabermos conviver com essas pessoas. E assim, dominada a criatura ao pé dos outros, é a personificação da exigência, desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios. Pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhe as petições com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições, onde surge, pede os primeiros lugares, e se lhes negam a face das tarefas que a providência organiza, não se peja de evocar direitos imaginários, condenando sem análise tudo quanto se lhe expõe ao discernimento. Como são difíceis, né, essas pessoas. Por isso que quando alguém nos agride verbalmente, né, fisicamente nós sabemos que acontece também, mas verbalmente às vezes as pessoas nos agridem, nós temos que a priori olharmos como essa pessoa está. E Joana de Ângeles nos elucida que são pessoas doentes, né, necessitadas de Jesus. Então, se nós que estamos aprendendo o seu evangelho não estivermos em orações diárias, constantes, como disse Jesus, vigiai e orai, com certeza nós vamos nos encontrar nessa vibração iguais a esses irmãos. Então é aí onde vem a discussão, que não leva a lugar nenhum. Mas quando nós estamos em oração, quando nós estamos numa vibração diferente, essas pessoas mesmo nos agredindo, elas não têm êxito, porque a gente não vai dar a elas o que elas estão necessitando. É aí a importância do estudo do Evangelho de Jesus, né? Dá a outra face. Essa outra face é a face do amor. Sempre que alguém agride, a gente dá a face do amor. E a face do amor é a compreensão, é o perdão, é a solidariedade, é a indulgência, é a benevolência, né? Que nós precisamos ter isso dentro de nós. Porque, mesmo sabendo que somos imperfeitos, é natural, somos espíritos que estamos em evolução, não podemos nos acharmos que não temos já dentro de nós amor, benevolência, indulgência. Claro que temos, porque tudo está em nós, nos elucidam os espíritos superiores, né? Não é à toa que Jesus falou que nós somos deuses com D minúsculo, é claro, né? Ou seja, nós somos amor. Podeis fazer o que eu faço ou mais, disse Jesus, né? Mas para fazer o que Jesus fez ou mais, é necessário amar. E esse sentimento benévolo que Jesus nos elucida é essa compreensão que nós temos que ir sempre em frente para quando encontrarmos essas pessoas azedume, como disse Emmanuel, não vibrarmos iguais, ou seja, também agredirmos, porque o cristão está trabalhando dentro de si a importância do amor. E essa importância do amor é o que diferencia o verdadeiro cristão. Porque apenas ler, absorver conhecimentos, não vai fazer com que a gente se transforme. A verdadeira transformação nos elucidou Paulo de Tarso, que está em Coríntios 1, 13, 1 e seguintes, quando ele diz que mesmo que eu desse meu corpo para ser queimado, doasse tudo, falasse até a língua dos anjos, e não tivesse amor, de nada adiantaria. É muito importante nós entendermos essas colocações de Paulo, né? E o próprio Paulo, antes Saulo, foi compreendendo esse lado. Era agressivo, era uma pessoa egoísta e, acima de tudo, orgulhosa, porque ele tinha o conhecimento do doutor da lei, mas achava que os outros eram sempre a ralé, não mereciam o seu respeito. Ele é o próprio exemplo disso que nós estamos lendo aqui. Saulo, que depois se tornou Paulo, que nós amamos tanto hoje, né? Então, esse exemplo maior de transformação que vem para nós, que é Paulo, faz com que a gente possa ter convicção de que nós também podemos chegar a essa perfeição relativa, né? Se formos olhar a ex-meretriz, que depois se tornou a primeira evangelizadora do cristianismo, Maria, né? A gente deve ver o quanto é importante essa transformação do ser humano. Então,
o que nos traz aqui hoje é nós entendermos que o bullying é sempre alguém infeliz, é sempre alguém que quer agredir o outro. E não estamos nessa vibração. Essa vibração é de mudança, de transformação. É de cada dia nós darmos ênfase ao novo homem, né? E não permanecermos ainda com pessoas de outrora agressiva que ainda não conhecia o Rabi da Galileia. Vamos dar sequência à nossa leitura, que é muito gostosa. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores de luta que desconhece, mastiga a maledicência ou gargalha o sargasmo, lançando lodo e veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito. É muito interessante isso aí. Nós temos um livro memorável, que acredito que alguns já leram, ou todos, que é o livro A Grande Espera. Um livro muito rico de Corina Novellino, na psicografia de Eurípides Barçanufo. E lá tem falando sobre os essênios, né, a sua vida social, os essênios, que foi onde teve a aparição de Jesus com 15 anos de idade. E tem uma colocação nessa leitura que nós estamos lendo e no tema que nós estamos falando de agressividade, e como a doutrina espírita vê, né? Como a gente pode fazer uma reflexão em cima dessas pessoas agressivas, orgulhosas, egoístas e que praticam o bullying no seu dia a dia com os próprios irmãos, né? Então a gente entende aqui nesse livro, A Grande Espera, que o povoado dos essênios, eles de repente recebem uma mulher que tem 2 filhas doentes para ser atendida essas filhas. Por amor, eles que não podiam adentrar qualquer pessoa nos essênios, eles tinham essa rigidez. Então eles queriam que as crianças entrassem para serem atendidas. Mas aquela mulher muito rebelde, com o coração muito duro e agressivo, disse não, elas só entram se eu entrar. E aquela pessoa que iria entrar também poderia estar doente e iria contaminar os outros que ali estavam naquele lugarejo, né? E o amor disse que olhou para aquela mulher, mesmo observando as suas maldades, mas fizeram com que ela entrasse com as crianças, porque o objetivo era as crianças. E aí houve os primeiros socorros daquela criança mais nova que estava com febre, né? E essa febre que nós, observando o livro, vamos ver que essa febre também é a mesma febre que matou Eurípides Barçanufo no início do século XX, né? Lá estava ela no livro A Grande Espera, aonde lá nós vamos encontrar 3 personagens que nós já conhecemos, que são Eurípides Barçanufo, o próprio que está escrevendo o livro, Caiba Schutel e Bezerra de Menezes, né? Esses 3 espíritos estão na história desse livro, A Grande Espera. E a mulher entrou, eles foram tratar da criança, e em certo momento aquela mulher com aquela malícia pensou assim, eles estão querendo tomar nossas filhas e eu não vou deixar. Eu observei que aquela mulher que pegou aquela criança, que ela não tinha amor por aquelas crianças, ela está querendo me ludibriar, me enganar. Depois vão me jogar fora e vão tomar as minhas crianças. Veja a malícia das pessoas, né? Porque ali já tinha um amor tão grande daquelas pessoas, dos essênios, que eles estavam, como diz o livro, à espera de Jesus, a grande estrela, né? E todos os dias eles faziam as suas orações para esperar a grande estrela. Só que eles pensavam que Jesus ia chegar no momento de festa, no momento em que eles estavam esperando ele de braços abertos. E não. Jesus chegou no momento em que eles estavam no pior, porque aquela febre daquela criança, aquela mulher adentrou aquele quarto, pegou a criança nos braços, fez uma confusão tremenda. E eles, para que ela não levasse a criança, foram lá ao encontro da criança e ali foram todos contaminados com aquela mulher, com aquela criança, e dominou todo o lugarejo.
E é naquele momento, veja que coisa interessante, onde aquela mulher conseguiu pulverizar aquela febre, porque a criança estava isolada, só em ela pegar as crianças, sair, né? Como a gente teve aqui no nosso globo terrestre recentemente, a Covid, né? Que pulverizava as pessoas e elas tomavam de uma doença muito grande. Nós vamos ver que lá também, no livro A Grande Espera, aconteceu do mesmo jeito. E é nesse momento que Jesus chega, um jovem de aproximadamente 15 anos de idade. Lá no livro fala entre 14 e 16 anos de idade. Adentra aquele lugaroso e só a sua presença já muda a vibração. Vejamos que doce a presença de Jesus, né? Com 16 anos. E lá estavam espíritos de uma envergadura altíssima, como Bezerra de Menezes, que era o líder, Lisandro, era o líder daquele povoado dos essênios, né? Jesus chegou, mudou aquela vibração em poucos dias, tudo estava diferente. Era Jesus, esse ser que nós amamos, esse ser que transforma, que muda, que mesmo que eu não aceite ele, é natural. Às vezes eu não aceito Jesus, posso achar que ele foi apenas uma história que alguém inventou, mas algo nós temos de positivo. Tudo mudou depois que ele chegou. Não é verdade? Estamos a 2023 anos depois que ele veio ao planeta. Então, tudo mudou depois de Jesus. Precisamos mentalizar isso em nós. Por isso a importância das leituras elucidativas. Por isso a importância maior de nós conhecermos mais esse homem memorável que é Jesus. Vamos em frente. Aí Emmanuel diz assim, e então? A pessoa invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência, enrodilha-se na própria sombra, como a tartaruga na carapaça, e, em lastimável isolamento de espírito, não sabe entender ou perdoar, para ser também perdoada e entendida, enquistando-se na inconformação que se lhe amplia no pensamento e na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida, como a enfermidade letal que se agiganta no corpo, pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos. Então, veja como é interessante essa colocação e como nós precisamos compreender esses nossos irmãos agressivos, né? Porque eles mesmos vão cair nas suas próprias armadilhas, né? Que são as armadilhas do pensamento. O agressor, ele está sempre em pensamentos tenebrosos, não confia em ninguém, não acredita em ninguém, não precisa ele estar ali porque ele já está sabendo que alguém está contra ele, a sua própria mente. Então, como diz Emmanuel aqui, essas pessoas por si só já são doentes. Então nós temos que olhar para elas como doentes da alma. E Jesus veio exclusivamente para os doentes, esses que necessitam de amor, esses que necessitam cada dia mais de ouvir o cantarolar das bem-aventuranças de Jesus, as suas parábolas doces, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, né? Que com tanto amor desceu, ajudou o homem doente, deu-lhe o que tinha de melhor, colocou no seu cavalo e levou para o hotel e pagou as suas diárias. Quantas fossem necessárias, se ele passasse daquele valor, ele ainda vinha pagar. Precisamos entender isso com muita simplicidade, porque Jesus trazia esses ensinamentos para nós, para que a gente possa hoje, no século XXI, colocar em prática conosco. Somos nós os cristãos. Então temos que andar com essas parábolas, com essas bem-aventuranças dentro de nós. Sermos nós o evangelho vivo. Esse evangelho vivo é essa transformação íntima do espírito e dos pensamentos. Cada dia, cada minuto, cada segundo, como diz Amélia Rodrigues, num átimo de minuto, nós podemos ser um novo homem, um novo ser. E é nesse pensamento que a gente busca os ensinamentos favoráveis ao amor,
que são os pensamentos de Jesus. Então, é necessário compreendermos que cada dia mais a gente precisa se fortalecer. E vamos ver o que Emmanuel traz para nós, né? Ele diz assim: irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor, vestindo, olha que coisa gostosa desse ensinamento, vestindo o coração na túnica da humildade, que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesma, porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo em toda parte chama-se orgulho. Veja essa colocação de Emmanuel como é muito interessante. Orgulho e egoísmo, que lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver que o orgulho e egoísmo é algo que mata mais do que todas as guerras que já passaram pelo nosso planeta. Diariamente essas pessoas morrem pelo orgulho e pelo egoísmo, porque ele mata lentamente. E nós temos o grande antídoto do orgulho e do egoísmo, que é o Evangelho. Por que batermos tanto nessa tecla? Nos pergunta Joana de Ângeles, e ela responde com propriedade. Porque esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Ele veio, deixou os seus ensinamentos, o próprio Cristo, trazendo ele o exemplo do amor. Por isso que tem no livro, o Evangelho, no Livro dos Espíritos, a pergunta 625, qual o maior exemplo de amor que Deus enviou ao planeta para ser seguido como modelo e guia? E a resposta é a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então nós precisamos, como diz Joana de Ângeles, relembrar, ouvir novamente, ler, sentir tudo que Jesus nos trouxe. Muito importante, porque senão sofreremos mais. Veja como diz aqui: precatai-vos contra semelhantes perseguidores, ou seja, aqueles que agridem, aqueles que praticam o bullying, aqueles que momentaneamente não respeitam os seus irmãos, vestindo o coração na túnica da humildade, que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesma, porque esse estranho carrasco que nos alenta o coração em toda parte chama-se orgulho. Muito compreensível isso aí para nós, né? Essa colocação, quando toca em nós, a gente para. Porque temos ainda dentro de nós orgulho e egoísmo. É natural. Espíritos imperfeitos, né? Terceira ordem, né? Para isso tem a pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, até a pergunta número 113, onde Kardec, com propriedade, traça para nós uma escala que não é aquela escala pronta. É uma visão, onde tem ali as classificações, que nós sabemos que tem muita coisa ainda ali, mas ele trata como terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, certo? E quando a gente começa a ler a terceira ordem, predominância, a matéria sobre o espírito, já cai a gente aí, né? A matéria sobre o espírito. E aí ele vem trazendo esses espíritos ainda muito orgulhosos, muito egoísmo, né? Segunda ordem, já começa o espírito predominar a matéria. Então, estamos caminhando para isso, para a segunda ordem. Mas não ficamos tristes porque estamos na terceira ordem, nos diz Emmanuel, né? Porque muitos espíritos ainda não têm essa classificação, estão inferiores demais, animalizados. E Emmanuel nos diz que no nosso planeta Terra, onde nós aqui estamos, ainda tem muitos espíritos animalizados, pensamentos fervorosos, verdadeiras feras, né? E nós temos exemplos que estamos vendo aí, essas guerras que estão atualmente trazendo para nós tanta tristeza. Egoísmo. Sabemos que ali tem todo o sentimento de egoísmo. Eu sou melhor, eu sou mais perfeito, eu posso mais, eu tenho mais, né? Então o egoísmo mata, elimina. Qual o nosso maior pensamento? É a importância
da humildade. Trabalharmos em nós a humildade. Quem é que deve ceder numa discussão? Nós, espíritos. E aí vem Bezerra que diz, nós, espíritos espíritas. A responsabilidade é maior. Não querendo ser melhor do que qualquer religião, mas a doutrina espírita, quando traz para nós a convicção da imortalidade da alma, a certeza da comunicabilidade dos espíritos, a beleza maravilhosa que nos dá das pluralidades dos mundos habitados, traz Deus, não o Deus humanizado, mas a inteligência suprema, a causa primeira de tudo, e nos dá a convicção da reencarnação. Estamos novamente num corpo material para aprender a amar. É uma grande responsabilidade, sabendo que isso é diante de uma fé raciocinada. Então essa fé raciocinada faz com que o homem enfrente os seus problemas com mais fervor, com mais segurança, e sabendo que ele, na maioria das vezes, é o causador de todo o seu sofrimento. É importante entendermos isso. Então, o egoísmo e o orgulho, esses filhos que agridem o ser humano, trabalhando em nós ainda, em muitos, preciso é despertar dentro de nós a indulgência, o perdão, a benevolência, né? A solidariedade, em síntese, a humildade. Que nós temos exemplos aí, que é o próprio Jesus. Voltando ao livro que nós mencionamos, A Grande Espera, né? A gente vai ver lá que aqueles homens que ali estavam, que há anos tinham a sua lei, os essênios, que Lisandro, que era esse líder, diziam que eram leis inexoráveis, né? E ele diz para o Cristo, Senhor, olha mesmo, um idoso de 84 anos, falando com um jovem de 16 anos, ele diz, Senhor, às vezes chama mestre, e as nossas leis inexoráveis? O que é que nós vamos fazer? Como? E o Rabi da Galileia, com todo o seu carinho, já irradiando amor, com apenas 16 anos, vamos em frente. O passado, não cabe a nós ficarmos ali tratando ele como que seja algo tão importante. Vamos em frente. Temos muito a fazer. E era um respeito tão grande naquela época, na época do Cristo, que eles sabiam que aquela grande estrela, não sabiam que era Jesus, porque eles não tinham conhecimento do seu nome, mas irradiava aquele jovem tanto amor, que eles tinham certeza que era a grande estrela que eles estavam esperando. Era alguém especial. E depois que ele chegou naquele lugarejo, tudo mudou. Porque deixou um raio de paz tão grande que eles ficaram embevecidos. E cabe a nós, verdadeiros cristãos que somos, espíritos espíritas, como diz Bezerra de Menezes, né? Irmos em busca desses ensinamentos. A doutrina espírita, dentro de todo um manancial de livros que temos. Mas não esqueçamos que todos esses livros nós precisamos aprender a amar para que eles penetrem em nosso coração e renovem os nossos sentimentos. Se ainda tem pessoas que agridem, praticam um bullying, que ainda deixam alguém à margem, oremos por ele. Eles estão com saudade de Jesus. Porque quem conheceu o Rabi da Galileia nos diz com propriedade Joana de Ângeles, nunca mais é o mesmo. Então, essas pessoas que agridem estão com saudade de Jesus. Quando se derem de frente dos seus ensinamentos, através de um de nós, cristãos que somos, e darmos o exemplo de amor, eles vão ceder. Se não nessa encarnação, na próxima encarnação. Mas vão ceder. Porque o homem, como nos elucida Emmanuel, na atual conjuntura que ele se encontra, ele veio para aprender a amar.
Então ele não aguenta tanto sofrimento, tanta dureza, tanto ressentimento ruim. Ele tem que ceder porque a própria matéria adoece, o corpo adoece. E o que é que diz? Calma, respira, toma um medicamento, baixa a pressão, está muito alta, relaxa, respira. E é nesse átimo de segundo que o homem encontra algo novo em si. Um médico dizia para nós um dizer muito antigo, que diz assim: coma menos, coma pela metade. É assim, coma pela metade. Ande o dobro e ria o triplo. Que ensinamento rico, né? Coma pela metade, ande o dobro e ria o triplo. Ou seja, renovação, mudança de um novo homem. E a gente fica refletindo em tudo que o Cristo nos trouxe. Toda essa literatura que a doutrina espírita nos traz, com um único objetivo: renovar os nossos sentimentos, transformar o nosso eu, o homem que nós somos, o homem velho. Né? Quando nós falamos homem, não é do sexo masculino, é o espírito antigo que aqui está. Nossa filha sempre chama a atenção: pai, o homem, né? Ela já é uma jovem que luta por essa igualdade, né? Então sempre que a gente se expressa assim, um homem, eu me lembro, então eu digo, olha, não é o homem sexo masculino, é o self, o espírito que está em ordem crescente constantemente. Sempre estamos aprendendo algo para aprender a amar. Sempre. Até no sofrimento. Porque o sofrimento nos diz o livro memorável, capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, a paciência por título, quando o Espírito diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes, e bem dizei que foste assim, está escrito em ti, pelo amor de Deus. Então, a dor, para os orgulhosos, é quando eles percebem que eles precisam de alguém, porque estão dodói. E esse precisar de alguém, eles também entendem que esse alguém que veio o ama. E quando Jesus penetra no coração de um homem, modifica-se-lhe por completo. Está no livro memorável, Fonte Viva, Emmanuel, item 74. Quando a luz. Inicia logo lá no primeiro parágrafo. Quando o Cristo encontra no coração de um homem guarida, modifica-se-lhe por completo. E a partir daquele momento, o que ele achava que era caminho a seguir, passa a ser um caminho ignorado. Ele encontra outros meios, outros lugares, outro meio de viver. É importantíssimo nós entendermos essas mensagens. Por quê? Porque diariamente encontramos esses, vamos dizer assim, essas tentações para nos agredirmos também, né? E se ainda temos dentro de nós o velho homem, a gente entra na vibração rapidinho. Mas precisamos vigiar e orar constantemente. Porque o grande mestre, ele quando estava naquele momento singular na cruz, olhando aquela multidão, né, totalmente dodói, ele gritou com carinho: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Veja que delícia, que palavras doces de Jesus, né? Deixou marcado. Aquele dia está na mente de todos nós. Por que ele não reagiu? Outros que achavam ou que acham que ele devia ter reagido. Não seria o nosso Jesus. O Mestre veio para amar e dar o seu testemunho, o testemunho do amor. E nós, queridos irmãos, que aqui estamos nesse momento singular, com essa maravilha que é a internet, né? Me uniu aqui em Natal com esse grupo maravilhoso em Teresina, a internet. Tudo que vem de Deus é bom. Então o homem, na sua inteligência e na sua sintonia, encontrou essa maravilha que nós chamamos de internet. E estamos nós aqui conversando sobre um homem que é atualizado, não foi, é, que está cada dia mais tendo os seus adeptos,
jovens seres em busca do amor, em busca de amar. Então, fica aí a nossa mensagem com muito carinho, né? E dizer a cada um que aqui está. Ame mais, perdoe mais, dê a oportunidade de alguém se aproximar. Como diz a mensagem, sorria 3 vezes mais. Abrace, abrace com carinho. Mas saiba de tudo, saiba muito mais, que temos algo a fazer. E esse algo a fazer é amar mais e mais. Não temos outro caminho. Não esqueçamos de Abigail, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. 4 pensamentos, 4 palavras que transformou todo um ser e nos transforma em grande vibração. Vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus que trouxe para nós tantos ensinamentos e que estamos aqui cada vez mais repetindo ele, vivendo ele, amando e, por que não dizer, em breve seremos também um Jesus. Porque ele disse que nós podemos fazer o que ele fez ou mais. Vamos em frente. Se ele falou isso, é porque um dia seremos como ele, um espírito de amor e de paz. Amado Jesus, agradecidos estamos e queremos, diante de todo o amor que tu derramaste sobre o nosso planeta, que não esqueçamos jamais dos seus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor. E com o teu evangelho, com a tua prece, queremos assim finalizar o nosso evangelho de hoje, com muita paz e com muita alegria em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações de outrora, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito obrigado, muita paz e que Jesus nos abençoe.